Diamantina, vamos alinhavando conversas com histórias, verdade? História, começámos o programa dizendo exatamente que Castro Marim era uma terra cheia de história e por isso não podíamos deixar de ter connosco um historiador, Hugo Cavaco. Ia perguntar-lhe, a história de Castro Marim esteve sempre, quer económica, quer socialmente, muito ligada ao mar e ao rio, não é? Ora, bom dia a todos, em primeiro lugar. É verdade, Castro Marim desde sempre foi uma terra carregada de gente marítima e também pessoas que viviam do campo. A economia de Castro Marim pode-se dizer que é uma economia anfíbia, mas sobretudo a vocação para o mar tem toda a razão de ser, porque se nós bem presenciarmos o que era, em desenhos antigos, o que era Castro Marim chegou a ser uma ilha. E era uma ilha porquê? Era uma ilha porque os esteiros que a rodeiam hoje eram navegáveis. Há desenhos, inclusivamente, no século XVI, desenhos do Arte de Armas, que apresentam uma caravela à entrada da Barra do Guadiana, barcos que fluíam aqui através dos esteiros, e que, portanto, davam uma possibilidade grande a esta economia que se pretendia ligada ao sal, porque o sal é outra das coisas que possivelmente alguém melhor informado que eu poderá falar, mas que... Era o ouro branco, não é? Era o ouro branco. Isso leva, é interessante que nós nunca mais saímos daqui hoje, se estivéssemos a conversar sobre a história do sal, mas foi uma das indústrias que levou inclusivamente à fundação de Vila Real de Santo António. As guerras quase de Alecrim e Manjerona entre o Marquês de Pombal e o Carlos III de Espanha, muitas vezes eram porque o sal passar para lá salgado, para aquela zona, o Marquês anuía isso. De lá para cá, era coisa que também os impostos a procurar que não fosse já para lá o sal salgado. Fosse o peixe salgado em Espanha. Quer dizer, são estas pequenas lutas que mostram a força que tinha já nesse tempo uma indústria salinícola. Agora, há também coisas interessantes a ver isto, porque diz-se, mas Castro Marim não tinha sal suficiente para o resto do país. Pois não. Não tinha para o resto do país porque a vendiam em contrabando aos espanhóis, onde se pagava muito menos. E como se pagava já menos de impostos... Isso é uma história tão longa. Estas histórias são sempre muito comuns em locais onde existe mar, não é? Para estas trocas comerciais e o contrabando está sempre associado. E depois tínhamos em atenção uma coisa. Quando nós estamos a ver o contrabando, estamos a ligar, inclusivamente, a uma coisa que os habitantes de Castro Marim, até uma certa altura, foram, enfim, eles não aceitavam que isto tivesse sido uma terra de degradados. Foi efetivamente uma terra de degradados, mas foi também uma terra de privilégios. Porque o que era uma terra de degradados? Geralmente eram terras para onde se metia uma série de gente, muitas vezes pessoas não gratas em termos de sociedade, e que vinham para aqui cumprir penas. Mas cumprir penas... E quais são as terras que geralmente têm esses degradados? Não é apenas Castro Marim. Olha, começando ali pelo lado de Tavira, é um coto de homicidados. Passamos aqui a Castro Marim, temos Alcotinho, temos Mértola, temos Beja, ainda Vila. Eram tudo terras degradadas. E depois, se nós quisermos subir pela Raia Seca, temos Freixo de Espada à Cinta, temos Miranda do Douro, chegamos inclusivamente a Caminha, lá no norte. Todas essas terras eram terras degradadas, porquê? Porque ficava junto à fronteira. Claro. Castro Marim tem outro problema ainda, é que é vizinho de Ayamonte, Reino de Castela, e é vizinho também do Reino de Marrocos. Mas isso também lhe provocou uma elevadíssima importância estratégica, mas já daí, claro, já aí vamos. Era daí. Vamos fazer um ponto e vírgula na nossa conversa. Falar em ponto estratégico. Exatamente. Era imperdoável da nossa parte se não partilhássemos consigo os encantos do castelo. Não somos nós a fazer a visita, mas é o nosso colega, o Tiago Góes. O Castelo de Castro Marim é um dos principais monumentos portugueses do período da Idade Média. E das muralhas do castelo
consegue observar esta magnífica vista sobre o rio, as Salinas e Espanha, mesmo aqui ao lado. E vamos tentar descobrir também qual é a história deste castelo. O Osvaldo Pires é técnico superior de Património Cultural. Osvaldo, e nós estamos num dos castelos mais antigos de Portugal. Sim, é verdade. A Praça de Castro Marim é uma das principais praças fronteiriças do sul de Portugal. É do século XIII. Aqui o Castelo Velho, que está atrás de nós, foi construído em 1274 pelo rei Dom Afonso III, logo após a assinatura do Tratado de Badajoz, em 1267, quando o Reino do Algarve foi incluído na monarquia portuguesa. E a muralha medieval, já construída pelo seu filho, o rei Dom Dinis, que construiu esta muralha para que pudéssemos abrigar mais população em Castro Marim. O castelo possui um núcleo museológico, onde estão várias peças expostas, uma coleção do período romano mais antiga e do período fenício. E falando agora um pouco sobre o forte, que fica mesmo aqui ao lado. Bem, o Forte São Sebastião é uma fortaleza do século XVII, numa altura em que a guerra já se fazia com o uso da artilharia, e houve a necessidade de construir então esse Forte São Sebastião, que esteve ligado durante muito tempo ao castelo, e as duas estruturas em conjunto defendiam Castro Marim durante a época das guerras da restauração. A Câmara Municipal tem feito um esforço muito grande na recuperação deste património, nomeadamente no Forte São Sebastião e no Revelino de Santo António, que eram estruturas militares que já se encontravam num estado de degradação bastante avançado e que atualmente está de tal forma equipado que é possível fazer o verão total nesse monumento. E estão os apresentadores e a nossa equipa está protegida. Exatamente. Ali não há ataques. Ali não há ataques. Ok, muito obrigado então. Temos que lá passar. Temos que lá passar. E acho que a vista é fenomenal. É do melhor. É do melhor que há. Uma curiosidade que encontrei sobre Castro Marim foi a questão do terremoto de 1755. Muito se fala de Lisboa. O que é certo é que também destruiu por completo a vila de Castro Marim, que na altura era um importante porto comercial e pescatório. Eu não vou dizer completamente, mas em grande Nunca parte. mais foi a mesma. Nunca mais. E reparemos numa coisa. Castro Marim, ao tempo, tinha, portanto, uma série de embarcações, bastantes embarcações, que se reduziram porque não foi a quantidade de pessoas que morreram, porque foram só 7 naquela altura do terremoto de 1755, mas todo o Algarve, o problema passou não só pelo o reino, a gente fala o terremoto de Lisboa, mas todo o Algarve sofreu imenso com o terremoto de 1755, inclusivamente a costa aqui espanhola, portanto o sul de Espanha, aqui na Andaluzia. Portanto, a partir dessa altura, Castro Marim, que tinha uma igreja, que era a igreja de Santiago, que estava dentro do castelo, hoje temos vestígios dela, ficou de tal maneira derrocada que teve que ser abandonada em termos de matriz, passando a matriz a ser a igreja da Senhora dos Mártires, que é hoje, e atualmente é a matriz, não é? Portanto, nesse aspecto, houve uma, digamos, uma semi-catástrofe, digamos mesmo assim, não é? Algumas casas também, inclusivamente, daquelas casas mais senhoriais que as havia também aqui, acabaram por... Damos um saltinho no tempo. Sim. A sua, é particularmente interessante a sua dedicação histórica, porque passa muito pelas pessoas, pela componente sociológica. Como é que vê o futuro e como é que vê o progredir desta terra até aqui e daqui para além? Olha, eu não faço futurismo, mas há uma, claro, há uma coisa que posso dizer, é que entre os tempos, e quando eu digo os tempos idos, situo-me aí a uns 30 anos atrás. Se viéssemos aqui, a este mesmo lugar, há bocado falava eu com o arquiteto Alegria, e digo, eu tenho fotografias a preto e branco da zona onde nos encontramos presentemente, que vocês não reconheceriam certamente se as vissem agora como está. Mas era esta um local abandonado. Era um local abandonado. A própria igreja ermida de Santo António estava perfeitamente com os quadros, todos eles deteriorados, foram recuperados. Aqui o moinho que temos aqui nas nossas costas, que também
vamos lá ver, é um ex-libris da própria vida. Quem entra é um cartão de visita. É um cartão de visita porque mostra inclusivamente uma das indústrias que a panificação foi uma das indústrias também aqui bem arraigadas ao Concelho, porque o Concelho estende-se, não é só aqui para o mar, estende-se, como dissemos há bocado, estende-se também para o interior. E nesse interior, na Serra, uma das indústrias à panificação, e temos aí precisamente esse documento. Agora, vejo, o Concelho tem, se nós dizemos que uma das indústrias que nos pode levar a resolver a crise, não vou entrar por aí, mas enfim, isto era um programa só para isso. E então, não é por aí que nós vamos entrar em termos de, como é que eu vou dizer, vamos lá, eu estava com uma ideia de dizer, não vou pensar que Castro Marim vai ficar, enfim, uma metrópole mas tem condições para ser uma zona hoteleira, para ser uma zona de turismo, como às vezes procura e não se encontra num outro Algarve. Muito bem. E ficamos com essa ideia que é uma ideia de ouro. Obrigado. Muito obrigado. Um bom verão para si. Muito obrigada por ter estado connosco.